Bom, nós já falamos sobre as duas cartas do Freud, as três, na verdade, né? Calma aí que travou aqui. A carta 69, 70 e 71. E agora a gente vai passar ali pela organização genital infantil. Quais são as consequências da vida sexual infantil, dessa organização genital, na vida adulta do sujeito? Uma das questões colocadas por Freud é o impacto psicológico da vivência sexual infantil na vida adulta. Tá? E nesse artigo, Freud vai falar sobre a questão da curiosidade sexual infantil, que está diretamente relacionada com a nossa curiosidade na vida adulta de forma geral. Deixa eu só abrir aqui tive que reiniciar aqui meu iPad, que deu uma travada aqui. Enquanto isso, eu posso ler aqui também, calma aí. Vou só avançar o slide aqui, achar o slide que está com essa definição. Então, sobre a sexualidade e a educação, Freud vai dizer assim, ó, a força impulsiva que essa porção masculina do corpo desenvolverá posteriormente na puberdade expressa-se nesse período da vida, sobretudo como premência a investigar como curiosidade sexual. Então, como tudo na nossa vida é sexual, a nossa atitude enquanto curiosos, enquanto não apenas discentes, né? Porque, como discente, a gente está não só no período inicial da nossa existência, né? Nos primórdios ali da educação, aprendendo, mas somos eternos aprendizes, estamos o tempo inteiro aprendendo, né? Seja com professores nesse momento aqui, né? Onde estou aqui ocupando a posição de docente, mas o tempo inteiro nós estamos aprendendo algo. E esse movimento do aprender se dá a partir da curiosidade. E essa curiosidade não é algo que vai estar presente no sujeito humano a partir do período de latência. A curiosidade é intensificada no período de latência, porque outrora a curiosidade sexual estava voltada para o sujeito e agora toda a energia libidinal está disponível e voltada para fora, para o conhecimento externo. Logo, toda repressão que o sujeito sofre na sexualidade até o 5º ano vai permanecer como um movimento de ausência de curiosidade para o mundo externo. Consequentemente, se você tem, por exemplo, quem é pedagogo, né, quem trabalha na área da educação, quem é psicopedagogo, está envolvido diretamente com a área acadêmica, muitas vezes se depara com crianças que não têm uma curiosidade, não têm um desejo, não têm avidez para com a educação. A ausência dessa energia psíquica para o meio educacional pode estar relacionada com traumas na sexualidade infantil. Por conta desse relato colocado por Freud, que toda essa curiosidade que antes era voltada para dentro, agora é colocada para fora. A energia que antes era voltada para o sujeito, agora se encontra disponível para a busca de conhecimento externo. Então, essa é uma das consequências diretas da repressão sobre a sexualidade.
quando a criança faz perguntas aos pais sobre a sexualidade e essas perguntas são reprimidas, essa curiosidade é reprimida, a consequência direta dessa repressão pode ser a ausência de curiosidade para com o conhecimento do mundo externo. Então, eis aí a importância do quanto que os pais deveriam ser orientados nesse sentido, né? Ter conhecimento a respeito das consequências nefastas que a repressão que eles próprios sofreram de seus pais sobre a sexualidade, que ainda hoje continua sendo um assunto tabu, como que isso pode interferir na vida do sujeito, no desenvolvimento intelectual do sujeito, né? Por conta de que a satisfação que antes era buscada pela curiosidade no desenvolvimento do próprio corpo, do relacionamento do sujeito com o próprio corpo, agora, né, esse prazer que outrora não foi obtido por conta da repressão dos pais, esse movimento se estende para a ausência de curiosidade e busca de informações do mundo externo. Ou seja, interfere diretamente na questão da vida acadêmica da criança, né? E quando você associa essa postura a uma educação também retrógrada, que, por exemplo, a educação não valoriza os múltiplos conhecimentos, né, as múltiplas habilidades. Eu até vi um relato de um professor, né, falando que uma aluna no terceiro ano, acho que era professor de matemática, né? O aluno no terceiro ano passou em todas as matérias, exceto em matemática. Aí ele pegou, né, ela ficou de recuperação, aí ele deu a prova para ela, uma prova bem simples para ela fazer. Aí ele olhou para a prova assim, olhou para o coordenador e perguntou assim: vem cá, a aluna vai ter acesso a essa prova? Não. Alguém vai ter acesso a essa prova? Não. Ele falou: então aqui, ó, ela precisa de quanto para passar? Tantos pontos. Ele foi lá e nem olhou a prova. Deu a pontuação que ela precisava para poder passar, sem nem olhar a prova. Entendeu? Aí ela foi, né, aprovada, prestou vestibular, entendeu? Passou em primeiro lugar em psicologia, acho que na PUC ou em alguma faculdade assim renomada. Por quê? Porque a habilidade daquela pessoa não era para ciências exatas, era para humanas, entendeu? Então, de repente, todo um desenvolvimento ficaria ali limitado por conta de uma área do conhecimento, entendeu? Então, temos esse fator da repressão da sexualidade, que vai culminar na ausência de um processo investigativo, né? Aí você tem uma educação que ainda tem moldes muito ultrapassados, fora uma outra série de fatores que também, né, acabam implicando nesse processo e colocando, né, alguns cenários não muito agradáveis. Mas, enfim. Dando sequência aqui, então, no artigo do Freud sobre a organização genital infantil. Olha o que Freud vai dizer. A depreciação das mulheres, o horror a elas e a disposição ao homossexualismo derivam da convicção final de que as mulheres não possuem pênis. Durante a fase sádico-anal, não existe a distinção entre masculino e feminino. A configuração de distinção é entre ativo e passivo, dominante e dominado. E o que acontece? O menino, ao deflagrar
o aspecto da castração, acaba sentindo, né, o temor da castração, né, e isso pode provocar no sujeito o quê? Esse movimento de depreciação da mulher, exatamente por quê? Pela ausência do falo. Logo, olha que coisa interessante, né? Freud vai dizer, né, vai colocar esses 3 pontos: depreciação das mulheres, horror a elas e disposição ao homossexualismo. Quando você vê um sujeito que faz esse movimento de depreciar o feminino e enaltecer o masculino, o que está por trás disso é o quê? É a ausência do falo na mulher. Entendeu? E, consequentemente, uma postura homoafetiva. Para alguns, seria o oposto, né? Seria o discurso, por exemplo, do machismo, né? É o sujeito se afirmar enquanto macho, enquanto possuidor do falo. Mas essa tendência aqui é exatamente o oposto. Tá? É uma conduta que vai denunciar um certo aspecto de homossexualismo. Por isso, o desprezo pela mulher, porque é exatamente a questão do hétero, do diferente, tá? Da figura que não tem falo. Então, há um apreço pelos homens, por terem falo, e um desprezo pelas mulheres. Então, é exatamente uma postura que tem um aspecto homossexual latente. Essa e tantas outras explanações é um dos motivos da psicanálise ser maldita, né? De algumas pessoas terem verdadeira aversão à psicanálise. Por quê? Porque ela vai trazer luz sobre determinados comportamentos de uma série de sujeitos. E isso é considerado uma anomalia pelo psicanalista, Silvio? Essa disposição homoafetiva? Não. A psicanálise não vai enxergar no homossexualismo nenhum tipo de anomalia. Tá? Não há uma patologização do homossexualismo. Entendeu? Deixa eu entrar numa situação agora um pouco. Você, como um psicanalista cristão, no caso de tratar com um homossexual, o que você recomendaria? Você diria que isso é normativo, que ele poderia prosseguir? Como é que fica? Vamos lá. O que Freud vai dizer sobre a atuação do analista? Freud diz assim, lá nos seus artigos sobre técnica, ele diz que o analista é opaco e não mostra nada, exceto o que lhe é mostrado. Então, se uma pessoa pergunta para mim, o que eu acho do homossexualismo? Isso em análise. O que eu acho do homossexualismo? Eu vou dizer para ela, mas eu nem existo aqui, eu sou apenas um espelho. Então, o Silvio, no set analítico, não existe. Eu não tenho opinião, eu não tenho crença. Entendeu? A única coisa que eu tenho ali é o quê? É um eco da fala do desejo do sujeito. Tá? Então, né, a minha postura enquanto analista é simplesmente essa: ser um eco do sujeito. Só mostrar para ele o que ele mostra para mim. Entendeu? O analista, diferente de um sacerdote, o sacerdote conduz o sujeito na moral, de acordo com os princípios que são pertinentes à crença do sujeito. O analista conduz o sujeito de acordo com o desejo. A ética é a ética do desejo. Então, por exemplo, eu já atendi um transexual. E aí, o que acontece? Só que, nesse caso, foi algo bem interessante, porque era alguém que acreditava piamente
ter nascido no corpo errado, que era uma mulher que nasceu no corpo de um homem. Essa era a visão do sujeito. E eu, enquanto sujeito, jamais fiz qualquer tipo de colocação, porque essa não é minha função, né? Não é para isso que eu estou ali no set analítico. Só que aí teve algo interessante nesse atendimento. Uma vez, né, numa das sessões, essa pessoa disse assim, ela tinha entrado no programa do governo para poder fazer a cirurgia de mudança de sexo e fazer, então, a retirada do pênis. Só que um dos critérios para permanecer nesse programa era de que essa pessoa não poderia faltar a nenhuma sessão com uma psicóloga, que fazia parte da equipe multidisciplinar do programa para fazer a cirurgia. Aí o que aconteceu? Essa pessoa teve uma falta e a psicóloga desligou essa pessoa do programa. E na sessão, então, veio esse conteúdo e essa pessoa disse assim, que estava com muita raiva por ter sido desligada, essa pessoa foi desligada do programa, e o relato foi o seguinte, a frase que essa pessoa disse foi, justamente quando eu ia eliminar a minha feminilidade. A cirurgia era para retirar o pênis. E a fala foi justamente quando eu ia eliminar a minha feminilidade. E eu simplesmente devolvi essa fala. Justamente quando você ia eliminar a sua feminilidade. Aí a resistência veio, né? Não falei isso, eu falei masculinidade. E eu simplesmente disse, eu sei muito bem o que eu ouvi. Aí eu perguntei assim, o que aconteceu que você teve que faltar à consulta? A resposta foi, eu tive uma hemorragia interna. E eu perguntei, e quando foi a penúltima vez que você teve uma hemorragia interna? E a resposta foi, quando eu estava em conflito com a minha sexualidade. Ou seja, no caso dessa pessoa, hemorragia interna é sintoma de um conflito com a sexualidade. Mas esse conflito, supostamente, não estava para ser atenuado com a cirurgia? O que o inconsciente fez? Deu um jeito de burlar o procedimento. Ela não queria, então, na verdade, a cirurgia. Não. Então, a postura do analista é uma postura totalmente imparcial. O analista em análise, é objeto, não é sujeito. Enquanto sujeito, eu me coloco. Enquanto objeto, eu estou lá apenas para receber um investimento libidinal sem responder a esse investimento libidinal. Porque responder ao investimento libidinal também é ser sujeito. Isso requer atenção constante, né, Silvio? Porque a todo momento a gente parece que meio que induzido a dar uma opinião própria em torno da questão. Em análise, em análise é preciso fazer esse movimento de não se colocar. Por quê? Porque o analista está ali para ser espelho. O espelho é para que a pessoa se veja. Porque a gente não consegue se enxergar nas relações sociais. Se você chega num lugar e você fala assim, eu sou flamenguista. Você vai ouvir alguém dizendo, mas eu sou corintiano. O outro vai dizer, eu sou tricolor.
Ou alguém vai dizer assim, eu também. Então, você não tem possibilidade de se ouvir. Viu? Porque quando você diz, né, se, por exemplo, aí na análise a pessoa fala assim, eu sou flamenguista. O analista diz, e então? Aí a pessoa vai se indagar, mas por que eu disse isso? Por que eu sou flamenguista? Será que eu realmente sou flamenguista? Eu falo, calma aí, eu não sou flamenguista. Eu acho que eu sou flamenguista porque eu lembro que eu tenho uma foto segurando o escudo do Flamengo. Mas quem gostava do Flamengo era meu tio. Eu nunca nem gostei de futebol. Por que eu falo que eu sou flamenguista? Então, o analista, por não se colocar, permite que o sujeito venha. Nas outras relações, porque o outro se coloca, a gente fica ali caçando um espaço que nunca tem. Nas relações sociais, as pessoas, né, só ouvem o outro enquanto esse outro é um eco de quem eu sou. Você não é um eco de quem eu sou. Ah, então eu te cancelo. Então eu não quero te ouvir. Essas são as relações sociais. Em boa parte dos casos. Sim. Assim são as relações sociais. Entendeu? A necessidade, né, de, narcisicamente, o sujeito sentir que ele faz parte de algo supostamente maior do que ele. A fantasia de unicidade. Na análise, não. Na análise, o sujeito, é ele, e o analista está ali apenas para ser um espelho. Entendeu? Então, quando essa questão aqui do homossexualismo, né, da homossexualidade latente é colocada, entendeu? É no sentido de levar, né, o sujeito, quando indagado, quando inquietado, a uma compreensão do seu discurso, da sua postura e etc. Tá? Mas não por uma vertente de patologização do sujeito. Bom, deu aqui a nossa hora. Alguém tem mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Silvio, me relembra, você falou do filme Instinto Selvagem, é Sharon Stone, a atriz? Isso, Instinto Selvagem 2. Ela é atriz no 1 e no 2, mas é no 2 Okay. Tem essa figura do psiquiatra que ela, né, manipula e etc., e acaba arruinando a carreira dele, manipula outra psiquiatra também. Né? Certo, só queria lembrar o nome do filme, se era essa atriz mesmo que eu quero assistir. Obrigada. Nada. Bom, então, ficamos por aqui? Ok. Essa aula vai ficar gravada, né, Silvio? Sim, está gravado. Então, vocês reassistirem quantas vezes quiserem. Ok. Tá bom. Então, uma boa noite a todos, bom descanso e até a nossa próxima aula. Uma boa noite, Obrigada. bom descanso. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite.